Eu acredito que uma das coisas mais complicadas e difíceis de aprender para quem está querendo se inserir em qualquer expressão artística que seja, é ter uma noção qual que é a nossa voz, como que a gente quer criar, como que a gente gosta de criar. Entender o que a gente procura com aquilo, o que a gente quer representar, né? Se a gente chega a se questionar sobre isso, porque no começo a gente acha que é só uma forma de expressão, a gente não entende muito bem o que ela significa, como que se cria as coisas dentro delas, quais são as nuances, as diferenças, as técnicas, e a gente fica muito perdido e confuso em como começar e como entender o que representa a gente naquilo tudo. Como a gente está tratando aqui sempre de fotografia e cinema, para essas áreas não seria diferente, né? Qual que é a minha expressão, qual que é a minha voz, como que isso me caracteriza dentro disso tudo, né? Para que a gente consiga entender o que aquilo representa pra gente, como que aquilo nos constrói, como que aquilo é uma característica nossa dentro daquela expressão, né? O que a gente pode fazer nesse meio disso tudo, né? Bem, enfim, eu vim tomar café, eu tô aqui na empresa, galera, foi mal, eu tô tentando aproveitar esses momentos pra tentar gravar alguma coisa e hoje eu resolvi fazer e falar sobre isso porque é uma coisa que eu tinha muita confusão no começo. Eu lembro que até hoje, a primeira vez quando eu fui tentar compreender melhor isso, porque eu tava me achando, tipo, muito perdido no que eu fazia de fotografia como um todo, porque eu só tirava foto de tudo e eu não sabia por que eu tava fazendo e que aquilo tava me levando. Eu comecei a me sentir incomodado porque eu não conseguia perceber que eu tinha um direcionamento, uma voz dentro daquilo, uma personalidade sendo construída junto. E aí eu lembro que eu tava lá no bosque da Unesp, tava tendo um workshop de fotografia, e uma das coisas que eu perguntei pra moça, que é a Fernanda, como que você sabe o que você vai fotografar? O que você vai fotografar? Tipo, porque eu não consigo entender o que eu quero, o que eu vou fotografar e como e por quê. É uma coisa difícil de explicar, né? Na hora acho que ela ficou meio sem jeito, assim, porque foi uma coisa muito específica e aí a tendência que a gente tem é, tipo, entrar direto numa parte teórica, né? De querer estudar técnica, tudo. Não que isso seja importante, mas acho que isso dificulta o entendimento de como que a gente cria um direcionamento, mesmo a gente tendo um aprimoramento da técnica, porque se a gente, mesmo que a gente tenha técnica, ela não desenvolve um olhar, ela não desenvolve uma relação direta com um relacionamento com o que a gente está querendo criar, o que a gente está querendo expressar. Então, a coisa mais importante para mim no começo é a observação, tentar entender quais são os artistas que estão no meio, quem está criando, que te chama a atenção. Por que te chama a atenção? Por que certas fotos são mais agradáveis do que outras para você no começo? E aí vai por aí, começa a ter um arcabouço maior dentro de si de referências, então começa a pesquisar quem que são os artistas, quais são as fotos que eles fazem, quais são os filmes que eles fazem, e começa a ver se existe dentro dessa perspectiva uma regularidade de gosto seu, porque isso também no começo pode ser complicado, mas é mais interessante a gente ver o máximo de coisa que a gente puder para a gente ter uma noção do que está sendo feito, para aos poucos a gente conseguir perceber dentro dessas perspectivas que a gente já observou o que agrada e o que não agrada. Mesmo se eles se comunicam ou não, é bom a gente ver como que as pessoas estão criando, em que elas estão criando, por que elas estão criando, como que a gente se sente com a criação que elas estão propondo e por aí vai, porque isso vai criando um relacionamento com a área em si. E aí entra uma outra coisa que é muito importante. Então, dentro dessas perspectivas, é muito importante a gente, além de aprender a observar o que interessa ou não interessa, a gente precisa praticamente ao mesmo tempo praticar bastante, testar essas expressões que tá chamando nossa atenção. É que nem a gente tomar café. Aqui, por exemplo, tem duas variedades de café, uma é de cravo e canela e a outra é de chocolate amargo, castanha e avelã. Eles são de altitudes diferentes, regiões de produção diferentes, eles têm intensidades, gostos diferentes, o manejo, a forma que é produzido são diferentes e eles acabam gerando diferenças entre eles, de sabor, de textura, de corpo. Como que eu sei que eu vou gostar disso para além da produção e do local que eu estou vendo ele sendo criado? É experimentando, tendo tato com essa experimentação, essa vivência que a gente vai entender se tá ficando legal ou não, a participar, vivenciar com aquilo. A partir do momento que a gente começa a ver essas referências, criar uma noção do que é interessante pra gente, a gente se põe a tentar vivenciar. Mas uma outra coisa importante também nessa perspectiva é entender que, por mais que a gente está se propondo a experienciar algo, que a gente está vendo que provavelmente a gente está recebendo as referências mais bem-sucedidas ou que são destaques no meio,
A gente tem que ter uma noção que a gente tem limitação em relação à comparação que a gente vai se pôr, porque senão a gente vai ficar frustrado. Então vai criar esse impedimento de que achar que a gente não sabe fazer, a gente não tem capacidade de fazer, ou a gente não sabe o que está fazendo. Provavelmente essa mescla vai estar real. A gente não tem muito desenvolvimento ainda, não tem muito conhecimento sobre. A gente tem limitação às vezes de equipamento, porque é caro. A gente tem limitação também de prática e técnica, porque a gente não experienciou tanto. A gente está se abrindo para uma realidade. Então a gente precisa também se pôr dentro de uma perspectiva que a gente está tentando experienciar alguma coisa que a gente viu como interessante. A gente está tentando replicar algo que foi feito dentro do que a gente é capaz, dentro do momento, porque a ideia é primeiro se achar para depois aprimorar. E o aprimoramento ele vai vindo também nessa experienciação de tentar fazer as coisas. Até às vezes a gente não se acha muito ali ainda, ou está transicionando de perspectiva, de como quer fazer fotografia, o que é agora interessante, porque a gente muda com o tempo. Essas coisas vão se desenvolvendo aos poucos, então não adianta querer cobrar logo de si de cara uma comparação falsa de que você vai conseguir replicar o que o outro está fazendo ali, que você está se inspirando. A gente tem que ver que ali é um caminho que a gente se interessou e a gente tenta experienciar. Experienciando aquilo, a gente vê se a gente gostou da vivência daquela prática, de estar tentando fazer a foto daquele jeito, de estar se pondo na situação ali que está se colocando, para ver se isso faz sentido pra gente e para ver se aquilo lá é uma coisa que a gente aproveita enquanto tá realizando o ato. Para além do resultado em si, é entender se a experiência é boa. Isso é uma das coisas mais importantes, porque muito no começo a gente fica frustrado porque a gente não consegue chegar no resultado. E é óbvio porque que a gente não consegue chegar no resultado. Porque além de a gente não conseguir copiar fidedignamente o que o outro está fazendo, a gente já está ali ao pouco construindo já uma interpretação nova, uma vivência nossa, uma caracterização nossa dentro da ação, sem perceber ainda, sem compreender muito aquilo. Mas a gente aos poucos já vai construindo. Por mais que a gente tenha o norte, a gente não vai fazer igual. Enquanto a gente está observando alguém, a gente precisa entender quais são as limitações na hora que a gente for tentar replicar ou tentar experienciar aquilo e ficar fixo na mente que o que a gente tem que tirar no começo, principalmente, é se aquela experiência está sendo boa. E aí aqui vai entrar uma coisa interessante. Depois que a gente observa e pratica, entra a questão do refinamento, né? Então a gente volta a observar de novo. Então a gente volta a se relacionar de novo. A gente volta a experimentar de novo com agora uma outra perspectiva de uma prática que já ocorreu. E aí que vai ocorrendo o refinamento, aí que vai ocorrendo também a melhora dentro da nossa perspectiva de como construir aquilo e como que a qualidade vai agradando mais a gente ou não. E com isso, com o tempo, vai refinando e vai criando essa perspectiva mais afunilada do que a gente gosta. Porque são nesses detalhes que a gente vai percebendo, assim, indiretamente o que o nosso inconsciente está buscando. E a gente aprender a entender essas linguagens, ou ficar repetindo bastante para ver um padrão acontecendo, a gente vai percebendo que a gente tem naturalmente um direcionamento para algo, principalmente pela conjuntura do que a gente está vivendo, do que a gente já viveu, que ele acaba direcionando, a gente percebendo ou não, mas direciona. Então, a forma como a gente se inclina, a gente vai percebendo com o tempo isso. Para que a gente perceba, a gente precisa ter bagagem, a gente precisa ter prática. A gente não consegue fazer uma coisa sem uma parte ou a outra. A gente não consegue fazer um entendimento do que a gente quer construir só observando teoria, só observando o que os outros fazem. E a gente também não consegue construir também uma própria perspectiva nesse sentido só tentando praticar sem uma perspectiva nenhuma com relação ao que está sendo construído. Que é importante para a gente ter uma noção de como que os outros nos veem, como que a gente pode expandir nossa limitação de percepção sobre a realidade. É muito importante a gente ficar sempre aliando as duas, sempre estar praticando, e é uma coisa que vai acontecer para a vida inteira porque o nosso gosto muda. A forma como a gente lida com a realidade muda também com o tempo. Então, é isso. Observar, praticar ao mesmo tempo e fazendo isso de novo, de novo, de novo para ir refinando e entendendo melhor o que a gente busca. Porque a gente só vai entender quando a gente está caminhando. Então, vamos tomar um café porque eu estou enrolando demais.
E aí é um processo de sentir, não tem como. A gente vai sentindo toda essa experienciação, como que a gente vai se construindo com isso. E é algo que exige tipo um pouco de paciência e tempo, né? Não tem muito o que fazer. E uma outra coisa importante a levar em consideração é não cair dentro da perspectiva comercial, né? Tipo, ou o que é forçado dentro do meio mercadológico. Então, isso aqui é trend, isso daqui é o que as pessoas estão fazendo, isso daqui é o que está dando certo, isso daqui que vai dar like na mídia social, isso daqui que gera views, isso daqui que gera visualizações para conseguir dinheiro com isso. Tipo, tenta não ficar preso nessa perspectiva, porque o mercado capitalista, ele mata a criatividade, ele mata a personalidade, ele desumaniza o ser, ele cria uma noção de individualismo ferrenho dentro de uma perspectiva que não é relacionada ao próprio ser. Então, tenta não ficar preso a tudo que é comercial, tudo que é trade, tudo que está dentro das mídias sociais para você se construir. Tudo bem que você pode achar alguma coisa no meio disso que você gosta, que te é de interesse. Mas na hora que for praticar, na hora que for estudar, na hora que for observar o que tem aí pelo mundo, não pensa no lucro, não pensa no que você vai ter um retorno, não pensa que aquilo vai ser uma profissão. Pensa em alguma coisa que você vai experienciar, você vai vivenciar. E que como que você vai construir isso no meio, porque não é uma construção individualizada, separada de todo o resto que está acontecendo. O próprio fato de você conseguir entender o que você gosta ou não, como você se aproxima disso, é através das outras pessoas, o que elas fazem de expressão que movem o ser, que façam ele sentir alguma coisa. Então, a perspectiva é essa, na hora de construir também, tenha isso em mente, né? Que você está experienciando algo, você está vivendo, você está sentindo, seja uma emoção, seja alguma coisa que você já racionalizou e virou algum tipo de sentimento compreendido. Independente do que seja, pense como algo que você vai viver, não como algo que você vai reproduzir e vender. Todo o mercado já tem um direcionamento específico do que ele quer, do que está dando certo, ou supostamente dá certo, o que ele força que aconteça, né? E aí, por que eu não vou estudar diretamente voltado para isso? Porque independente se você faça a replicação que o mercado está te pedindo, sempre tem uma parte intrínseca sua ali na construção. E você saber como que você constrói isso, como que você põe a sua parte de si ali naquilo, de forma compreensível, que você saiba por que você está colocando e que não vai prejudicar o seu trabalho, tem uma outra função muito importante. Eu vou até sentar para falar sobre isso. Então, fugir dessa perspectiva comercial, buscar entender o que você acredita, do que você acha que vale a pena construir, como que você consegue contribuir também com a sociedade dentro dessa perspectiva que você está se propondo, que te anima a produzir, te anima a criar, te anima a fazer algo, ela parece difícil a gente implementá-la no mercado porque a gente vê uma padronização muito específica dentro da produção de marketing como um todo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? A gente vê certas corporações forçando certas narrativas e perspectivas de como construir narrativa, como convencer um cliente, uma pessoa, como manipular ela para que ela gaste. E às vezes se enrola e tudo, aí é todo um problema do capitalismo, de como que a gente trata com essa questão também de hegemonia da produção. A questão é que como que a gente derruba isso? Como que eu ajudo a mudar essa comunicação com o tempo para que ela deixe de ser uma agressividade de manipulação para a obtenção de lucro de uma camada muito pequena da população, para ela se tornar uma comunicação de que é de utensílio para a população? Como que ela se apercebe, como que ela entende que o fim da criação artística, seja ela aplicada no mercado ou não, que principalmente não ao mercado, ela tem um fim importante para a população, tem um fim importante para o ser também, para a comunidade. E que com isso, se a gente consegue forçar a mudança, porque a gente tem que forçar, tem que derrubar esse sistema, a gente, consequentemente, não muda só todo o método de interação, seja ela econômica, social, psíquica, mas a gente muda também a forma de criar. Para que criar? Com o que criar? Qual que é a finalidade disso, né? Então, muda. Então, para mudar um eixo, precisa que os outros acompanhem essa mudança. Então, a gente precisa se organizar e a gente precisa ter claro por que isso é ruim. E comunicar por que isso é ruim. Aos poucos, construir outras coisas que comuniquem de outra maneira para que as pessoas possam sentir que
aquilo que você está produzindo vem de dentro e não é só para si, é para uma comunidade, e aquilo toca, aquilo faz a pessoa sentir algo, faz ela ter uma noção de que a vida acontece, do que somente ela está vivenciando supostamente um trabalho que está explorando ela, que ela não consegue nem perceber que a vida está acontecendo agora. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente comunica essa perspectiva, quanto mais a gente cria outros meios para poder sobreviver, que não dependam do jeito que a gente vive no sistema agora, todas essas possibilidades vão ocorrendo e vão se transformando. Mas para isso a gente precisa entender o que a gente quer, a gente precisa experienciar, sentir na pele quais são as dores e quais são as alegrias, para a gente saber pelo que a gente está lutando, com quem a gente vai lutar, para quem a gente vai comunicar e como que a gente vai fazer essas transições. Porque não é uma mudança em um campo só, todos os campos precisam mudar. E aí a gente tem que fazer, a gente que é da arte, que é a gente que está criando fotografia, está criando vídeo, está criando cinema, a gente precisa comunicar nossos pares, conscientizar nossos pares, produzir coisas da gente pra gente, como que a gente comunica a população, como a gente faz eles sentir uma coisa diferente, como a gente contribui para a mudança, para a queda do capitalismo. Então, é esse sentido, galera. A gente consegue criar coisas novas, a gente consegue criar uma visualização, a gente só precisa sentir ela como uma vida e não como um trabalho.